Oi, gente, tudo bom? Estamos de volta com o tema A Palavra Profética. Nós estamos aqui, eu sou o pastor Amós Araújo e queremos estar debaixo aqui de um texto bíblico para a edificação da sua vida. Está no segundo livro de Reis, no capítulo 4, no versículo 8, que diz assim: E ocorreu um dia em que Eliseu passou até Sunem, onde estava uma mulher influente, e ela o constrangeu a comer pão. E assim foi que toda vez que ele por ali passava, ele para ali se desviava e entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que agora eu percebo que este é um homem santo de Deus, o qual sempre passa por nós. Façamos uma pequena câmara, rogo-te, na parede, coloquemos ali para ele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candelabro, e será que quando ele vier até nós, para que ele possa para ali se desviar. O 13. E ele disse: Diz agora a ela: Eis que tem sido cuidadosa para conosco. Com todo este cuidado, o que há de ser feito por ti? Desejas tu ser recomendada ao rei ou capitão do exército? E ela respondeu: Eu habito no meio do meu povo, do meu próprio povo. E ele disse: O que então há de ser feito por ela? Geazi respondeu: Verdadeiramente ela não tem filho, e o seu marido é velho. Ele disse: Chama. E quando ele havia chamado, ela se pôs à porta. E ele disse: Por volta deste tempo, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. E ela disse: Não, meu senhor, tu, homem de Deus, não mintas a tua criada. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho naquele tempo que Eliseu havia dito a ela, segundo o tempo da vida. Gente, que tremendo essa palavra. Eu quero falar para vocês que essa palavra vai mudar a tua história de vida. Veja bem, Eliseu, ele tinha amizade com o rei e também amizade com o capitão do rei. E ele sempre ia ao palácio. Alguns historiadores dizem que aquele palácio era o palácio de veraneio, de descanso do rei. E essa mulher, ela era muito rica. E Eliseu passava pelas propriedades que ela tinha. E ela, percebendo que ele era diferente, que não era uma pessoa comum, ela o parou e conversou com ele. E o texto disse que por diversas vezes ela fez isso. Ela o alimentou, deu a ele de comer, de beber. E ela chega a uma conclusão e fala com o marido que ela percebe que aquele homem era um santo homem de Deus. E por querer honrar o profeta, não por barganha, mas por princípio, ela fala com o esposo. E a atitude dela prova que o marido concordou com aquilo que ela queria fazer, que ela colocou no coração para fazer. Ela construiu um quarto, ela colocou uma cama, ela colocou uma cadeira, uma mesa, um candelabro, um candeeiro, para poder abrigar o profeta. Aquele exato momento que ela tem aquela atitude, o céu se manifesta, porque quando ela convida o profeta, automaticamente ela convidou o céu para entrar dentro da casa dela. Então, certamente, todas as suas necessidades seriam supridas. A vida dela não seria mais a mesma. Eu quero dizer para você que quando você tem atitudes para honrar o profeta, para honrar o reino de Deus, tenha certeza, aleluia, você será beneficiado, você será beneficiado. Porque quando aquela mulher teve aquela atitude de acolher o profeta, ela não sabia a dimensão das bênçãos que repousaria sobre ela, sobre a casa dela.
Veja bem, aquela mulher, aleluia, ela construiu, assim que o profeta entrou na casa dela, ele desejou honrá-la, ele manda chamá-la, ele pergunta para ela se ela tinha alguma necessidade diante do rei e diante do capitão. Ele falou sobre coisas naturais, pelo relacionamento dele, pela network dele com o rei, com o capitão, ele poderia ajudá-la. Mas ela disse que vivia bem no meio do seu povo. Ela dizia que estava muito bem. E naquele exato momento, ele ainda insistiu, porque aquela palavra foi natural. A palavra profética vem após ele falar com ela para poder ajudá-la com o rei ou com o capitão. Ele pede a Geazim que procure saber se havia alguma coisa que ele pudesse fazer por ela, como profeta. Geazim disse que percebeu que o marido era idoso e que ela não tinha filhos. Eliseu chama e Eliseu libera uma palavra profética na vida daquela mulher. Ela estava tão acostumada com aquela condição que ela pediu ao profeta não mentir para ela. Não que ela não estava crendo, é porque ela já estava acostumada, ela já estava cauterizada, ela já estava numa condição que ela não esperava mais que esse nível de milagre se manifestasse na vida dela. E Eliseu libera uma palavra. Na verdade, uma palavra que mudaria a história de vida daquela mulher. Mas o mais importante é que quando Eliseu entra na casa daquela mulher, não só o milagre do filho que ela necessitara, aleluia, e que Deus assim manifestou através da boca do profeta, através da palavra profética, Eliseu fala para ela que em um ano ela abraçaria o filho. Em um ano, ela não estava descrendo da palavra, mas pela condição dela, talvez pela condição do seu esposo. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, quem tem uma palavra profética tem tudo. E quem não tem, não tem nada. Aquela mulher viu o cumprimento da palavra profética, mas na realidade, Deus marcou a história daquela mulher. Não foi só a questão da palavra profética. Se você continuar lendo, você vai ver que o filho dela tem um problema e ele chega a falecer. Aquela mulher tão convicta que a palavra profética que ela recebeu, aleluia, tinha um tempo traçado pelo céu. Ela procura o profeta, ela não incomoda o esposo, ela vai até o profeta e ela reivindica do profeta. Aleluia. E não só esse momento da ressurreição do filho, mas a família dela, o lar dela é marcado com a palavra profética. Deus está marcando a sua casa, a sua família, a sua história com a palavra profética. Como profeta do Senhor, libero isso sobre a tua vida, sobre a tua história. Você pega essa palavra, comenta aí, compartilha, porque Deus está marcando a tua história. Aquela mulher viveu 3 níveis importantes na história de vida dela. O primeiro foi quando Deus liberou através da boca de Eliseu e que ela teria um filho. O segundo foi na ressurreição do próprio filho, quando ela reivindica do céu. O terceiro é quando o próprio profeta visita ela e manda ela peregrinar em terras estranhas, em outras terras, porque haveria uma fome e Deus estava tirando ela daquela condição. E tem a restauração e a restituição, porque quando ela volta, ela vai reivindicar diante do rei, e quem estava lá? Geazim, que a conheceu, e o rei estava perguntando para Geazim os feitos de Eliseu. Geazim testifica, falando com o rei e testemunhando que aquela era a mulher que foi pedir audiência com o rei para reivindicar as suas terras, que Eliseu tinha ressuscitado o filho dela. Aquele rei tão cheio de tudo que Eliseu fizera, ele libera aquela mulher, ele abençoa aquela mulher, ele, com a autoridade que ele carrega, ele devolve as terras dela, devolve com juro e correção tudo que ela perdeu.
Então, querido, se você está debaixo de uma palavra profética, Deus irá visitar a tua necessidade, as coisas irão se manifestar de uma forma poderosa. Amém? Fique com essa palavra e terá mais para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e que você esteja debaixo de uma palavra profética. Porque quem tem uma palavra profética tem tudo. Deus te abençoe.